O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! O episódio de hoje do Vozes dos Biomas, blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, traz um colorido, sabores e odores, isso mesmo, do bioma do Cerrado. Nosso 55º entrevistado, o biólogo e doutor em botânica pela Universidade de Brasília, Marcelo Kuhlmann, nos leva a esta imersão de sensações tão próximas das interações ecológicas entre plantas e animais nativos associados à chamada frugivoria e a dispersão de sementes, na qual está envolvido há mais de uma década. Ele é autor das obras Frutos e Sementes do Cerrado, Espécies Atrativas para a Fauna, com um trabalho de apuração com mais de 500 espécies de frutos e animais e de 3.000 fotos. Outro livro é Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para Homo sapiens, que é um guia de coleta para os frutos mais comuns do bioma, com seus períodos de maturação. Kuhlmann também atua atualmente como consultor na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, na área de conservação da biodiversidade. Marcelo, obrigada por sua participação. E a primeira pergunta, que eu vou fazer para você é o que te levou a fazer esse levantamento tão detalhado sobre sementes, frutos e interação com a fauna no Cerrado? Ok, legal. Obrigado, Sucena, aí pelo convite, para participar com você dessa entrevista. Bom, o que me levou, a estudar toda essa diversidade incrível que a gente tem no Cerrado. Bom, eu nasci aqui no Cerrado, eu nasci aqui em Brasília, que é 100% Cerrado, e eu nasci e cresci nesse meio, Eu tive a oportunidade aí de crescer, em contato com as espécies nativas, minha infância foi no meio do cerrado, brincando, coletando fruto, indo atrás de passarinho. Então, essas espécies, elas fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. E eu levei essa paixão que eu tenho, então, pela natureza, pela biodiversidade, para o mundo acadêmico. Isso me fez, então, cursar biologia aqui na Universidade de Brasília. E desde então, eu venho me dedicando a estudar essas interações ecológicas entre plantas e animais frugívoros no cerrado. Os animais frugívoros são aqueles animais que se alimentam de frutos, que se alimentam de frutos e participam, então, da dispersão de sementes. A dispersão de sementes, ela é um processo ecológico fundamental no ciclo de vida das plantas. As plantas, elas precisam dispersar as suas sementes para sítios favoráveis, onde essas sementes poderão germinar, crescer, se estabelecer e dando origem a novos indivíduos adultos que vão dar sequência, então, à vida das plantas, o processo importante na reprodução das plantas. E durante, então, na minha fase acadêmica, na biologia aqui na UNB, eu sempre tive muito interesse, por aprender tanto sobre plantas quanto sobre animais, Quando a gente está cursando biologia, tem muito essa dúvida, do que você vai fazer, em que você vai se especializar, uma vez que a biologia ela é muito ampla, tem várias áreas. E como eu sempre gostei, então, de plantas e animais, essa pegada mais ecológica, eu tive a oportunidade, então, no meu estágio final na biologia, de entrar num projeto que era para levantar as espécies de frutos do cerrado que a fauna se alimentava. Nessa época havia uma falta de materiais comparativos, de fotos, de imagens, de frutos, de sementes, que a gente pudesse, então, identificar as espécies a partir da sua semente, que muitas vezes, quando a gente encontra algum animal, que se alimenta de fruto, a gente encontra um registro desse animal, a gente encontra sementes
nas suas fezes ou então regurgitos. Então a gente muitas vezes só tem a sementinha daquela planta que o animal estava se alimentando. E então, como identificar, né, essa espécie a partir apenas de uma sementinha? Então me foi proposta esse desafio de gerar uma ferramenta de identificação que ilustrada, né, com fotos das sementes, dos frutos do cerrado que a fauna se alimentava, para servir então de material comparativo, de uma ferramenta de identificação que ajudasse a identificar então essas espécies que a fauna do cerrado se alimentava. Então, justamente, né, esses livros, né, os guias de campo, eles são ferramentas, né, não são apenas livros que você abre e lê de uma ponta a outra e acabei a leitura, vou guardar aqui e nunca mais vou usar. Não, esses livros são guias que você vai usando para a sua vida inteira, né? São ferramentas de identificação, são livros de consulta que quando você precisa identificar uma espécie, né? Por exemplo, aqui está aqui na minha mão os livros, olha. Você quer identificar uma espécie que você encontrou no cerrado, vai ter aqui a descrição dessa espécie juntamente com uma série de imagens, né? Imagens do fruto, da semente, da folha, do caule, das folhas, tudo isso em detalhes, justamente para facilitar esse processo de identificação. É um material, então, comparativo, né? Isso aqui é uma coleção, então, de livros, guias de campo, que são ferramentas de identificação. Como você falou, esse projeto aí que eu trabalho com essas espécies já tem mais de 10 anos, né? Eu comecei com esse projeto, então, quando eu estava no final da minha graduação em 2006. Esse projeto, né, ele foi crescendo, eu fui me apaixonando cada vez mais por ele, porque unia as duas coisas que eu gostava, que era plantas e animais, então trabalhar com interações ecológicas me possibilitou, então, trabalhar com ambos. E, então, isso me levou a fazer um mestrado, né, um mestrado em botânica, com esse tema de interações planta-animal, interações frutos e animais. E ao final do mestrado eu publiquei esse meu primeiro livro, né, que é esse aqui, Frutos dos Cerrados Atrativos para a Fauna, né, também um guia de campo, um guia de identificação, né, todo ilustrado, né, todo detalhado, bem bonitinho. E eu dei continuidade, né, depois do mestrado eu fui fazer meu doutorado, também com o mesmo tema, porque esse é um tema que não se esgota fácil, né, quando a gente fala de cerrado, há uma infinidade de espécies, né? O cerrado é muito rico, né? Muito rico em espécies. Então a gente passa a vida inteira estudando, a vida inteira aprendendo a reconhecer as espécies do cerrado. Então, ao final do doutorado, então ampliei o meu estudo e aí gerei essas duas obras, né? Esses dois catálogos aqui com quase 500 páginas cada um. Esses livros aqui eu publiquei no final de 2018, né, e hoje eles já estão praticamente esgotados, já vendeu quase todos, são livros comerciais, né, que eu banco do próprio bolso, com recursos próprios, e eu vendo esses livros justamente para poder bancar esse meu projeto, né, as minhas pesquisas, as saídas de campo, a própria editoração e impressão desses materiais. Né? Livro como esse, de capa dura, ilustrado, é muito caro a impressão dele. Então é por isso que eu vendo esse material, eu vendo esse tipo de livro para poder fazer mais livros. E Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse trabalho de levantamento, você deve ter passado por inúmeras experiências interessantes, né? Que te marcam, né? Isso é impossível, né? Uma década, né? Tem muita história. Você tem algumas para contar para a gente, assim, que te marcaram nesses anos? Dessas apurações que você foi fazendo? Sim, quando a gente fala em trabalho de campo, é sempre uma aventura, né? E isso é uma das partes gostosas também que a gente tem desse trabalho de ir para o campo, né? Um trabalho como esse de fazer ferramentas ilustradas, livros, sites, isso demanda tempo, né? Tempo e energia de trabalho de campo. Eu tenho que rodar o Brasil, né? Esse trabalho aqui eu fiz aí rodando por diversas regiões do bioma cerrado no Brasil. Então eu viajo muito de carro, né? Tem que ir para regiões distantes e inóspitas, né? Muitas vezes sem comunicação. Então
Às vezes a gente passa alguns perrengues de viagem, que faz parte do trabalho de campo, né? Às vezes você está sem comunicação, no meio do nada, e aí o carro estraga, e, e aí, e agora? O que fazer, né? Então essas coisas fazem parte do trabalho de campo. Mas há um grande prazer, né? Para fazer um trabalho como esse, você tem que ter muita paixão e amor, né? Pela natureza, pelo cerrado, pelas espécies nativas, porque realmente não é fácil, né? Às vezes a gente anda vários quilômetros a pé no campo aí no sol, né? Pegando carrapato, né? Tem todas essas dificuldades. Mas quando a gente encontra, então, uma espécie dessa que a gente está procurando, né? E tenho minha lista aqui de espécies, lista de procurados, quais as espécies que eu estou atrás para representar no projeto. Quando eu consigo encontrar essas espécies depois de tantas andanças, é gratificante, né? Isso é muito prazeroso quando eu consigo encontrar as espécies e fazer bons registros, né? Além de biólogo, eu também sou fotógrafo de natureza, então para mim é muito importante fazer bons registros das espécies, né? Tanto de frutos quanto de animais. Então, essas são as experiências marcantes, assim, né? Quando a gente encontra uma espécie, quando eu pego um passarinho comendo fruto, passarinho com o fruto no bico ali, interagindo com a planta e consigo fazer uma boa foto, né? Uma foto como essa aí da guaracava, né? Isso para mim eu ganho o dia, né? Às vezes a gente passa o dia inteiro andando para conseguir fazer essa única foto, né? E é uma foto que vale ali, que vai representar o projeto, que vai alimentar o projeto. Então, esses momentos marcam. E apesar de ser botânico, né, de ter me formado em botânica, eu fiz mestrado e doutorado em botânica, como eu trabalho com interações planta-animal, eu sou um botânico que gosta muito de bicho, né? Então, quando eu encontro algum bicho, por exemplo, um bicho difícil de ver, como um lobo-guará, isso é um momento mágico, né? O lobo-guará, quantas pessoas você conhece que já viu um lobo-guará, né, na natureza? São poucas pessoas, então é um momento muito mágico mesmo, muito especial. E esses encontros, então, são marcantes, né? Isso faz te dar mais vontade ainda de querer pesquisar cada vez mais e se aprofundar cada vez mais no assunto. Nessas suas andanças, você encontrou assim algumas pessoas que te deixaram assim surpreendido, né? Até pelo modo de vida, pelas dicas que te deram, né? Porque pessoas caboclas, ribeirinhas, pescadores, né? Fala um pouquinho disso, né? Dessa Uhum, interação também com essas populações tradicionais. sim. Eu nunca trabalhei diretamente com as populações tradicionais, né? Apesar de circular em áreas que esses povos eles ocorrem, eu nunca trabalhei diretamente com eles, né? O meu foco sempre foi realmente nas interações planta-animal, né? Eu sempre vou para o campo com esse objetivo de procurar as plantas, né, e procurar os bichos, né? Então, para mim, os bichos, né, os animais são os grandes mestres, assim, são eles que me ensinam, que me motivam a querer pesquisar mais esse assunto. Então, eu tive pouco contato com populações tradicionais, né, mas eu entendo a importância, respeito muito as populações tradicionais que são fundamentais para a conservação do bioma cerrado, né. Esses povos, eles vivem, né, sobrevivem do cerrado em pé aí há centenas de anos, então a gente tem muito que aprender com eles, né, como viver de forma sustentável no cerrado, como usar, né, com inteligência e corretamente os recursos naturais, sejam eles frutos comestíveis, plantas medicinais, né, a própria água, o respeito com os seres vivos, com os ciclos da natureza, com os animais. Todas essas questões a gente tem que aprender com eles e respeitar muito isso. A gente tem que dar muito valor ao modo de vida dos povos tradicionais. E você pode destacar para a gente algumas das principais espécies frutíferas nativas, né, do Cerrado e curiosidades das diferentes espécies animais relacionadas a elas, né? Porque tem essa pegada também o seu trabalho, né? De determinadas espécies animais estão identificadas com outras frutíferas, né? Se puder contar algumas experiências, alguns exemplos para a gente. Uhum, tá legal.
Quando a gente está estudando interações planta-animal, para facilitar esse estudo, para ficar mais fácil de entender essas relações, a gente costuma dividir as espécies de frutos em algumas categorias, de acordo com qual animal, né, qual tipo de animal que aquele fruto, no caso, está atraindo mais. Então, para o bioma cerrado, por exemplo, né, a gente tem espécies atrativas para aves, né, espécies atrativas para morcegos e espécies atrativas para mamíferos terrestres. E como são então as características desses frutos associados com cada tipo de animal? Quando a gente pega, por exemplo, aí o piqui que você colocou na tela, o piqui é um fruto que a gente associa com mamíferos terrestres. Por quê? Porque é um fruto grande, né, um fruto grande, com polpa suculenta, nutritiva, que tem um odor muito forte, ou seja, isso é muito atrativo para mamíferos, que têm o olfato bastante desenvolvido, e o pequi também amadurece no chão, né, ele completa o amadurecimento no chão. Então, isso facilita o acesso a esses animais terrestres, né, como o próprio lobo-guará, o cateto, o cachorro do mato, a raposinha, as emas, que são animais, então, atraídos pelo piqui, que fazem a dispersão das sementes do piqui. Né. Outros frutos também que atraem mamíferos, né, como o araticum, a cagaita, a mangaba, todos esses frutos grandes, né, frutos grandes que completam o amadurecimento no solo, são associados a mamíferos. Já frutos como esse que você colocou na tela, que é a canela de velho, também chamada de pichirica verde, que é a espécie Miconia albicans, esses frutinhos coloridos, né, frutinhos pequenos e coloridos, eles são mais atrativos para aves. Né? As aves, os passarinhos, eles têm uma visão de cores bastante desenvolvida. Então, esses frutos coloridos são muito atrativos para eles, tá certo? E no bioma cerrado, a maioria das espécies, então, de frutos possuem essa característica, né? Frutinhos pequenos, coloridos e atrativos para aves. Né? Outra espécie aí, por exemplo, o mirtilo do cerrado, né? A espécie Gaylussácea brasiliensis, que realmente é a mesma família do mirtilo. Né? Muita gente já comeu mirtilo, blueberry, né, e não sabe que tem mirtilo nativo no cerrado. Essa é uma das espécies, né? Tem 40 espécies de mirtilo nativo no cerrado. Olha só a quantidade. E pouca gente conhece. Já frutos associados a morcegos, né, que também são animais importantíssimos na dispersão de sementes, né, também na polinização, no controle de insetos, né, que são animais muito mal vistos pelas pessoas que não entendem, né, de biologia. É, são animais importantíssimos, então, esses animais, os morcegos, eles se alimentam de frutos que têm cores pouco atrativas, né? Porque o morcego é um animal noturno, ele não enxerga cores, né? A cor não é importante para ele, e ele também é muito atraído pelo olfato. Então, frutos que amadurecem ligados na planta mãe, que possuem cheiro forte e cores verdes pouco atrativas, são bastante atrativas para morcegos, né? Como aí diversas figueiras, né? O gênero Ficus, que é um gênero muito grande que tem também de plantas no Cerrado e no Brasil, são bastante atrativas para morcegos. Plantas essa como a mutamba que você colocou, né, também ele é um fruto seco, né, ele não tem muita polpa, mas ele tem uma resina adocicada que muitos animais como araras, papagaios, né, os psitacídeos, eles gostam bastante. Primatas também, né, inclusive essa é uma das espécies também comestíveis para nós, o Homo sapiens, que inclusive tem gente que faz sorvete, né? Se vocês pesquisarem aí nessas sorveterias, frutos do Cerrado, frutos do Brasil, vocês vão encontrar picolé de mutamba, que é uma delícia, né? Tem um sabor bem diferenciado. 1.000 espécies de plantas que a gente tem no bioma cerrado, cerca de 4.000 espécies produzem frutos atrativos para a fauna. Então é uma riqueza muito grande. Né? Olha essa outra aí, a pera do cerrado, que também é um fruto pouquíssimo conhecido pela população brasileira e realmente é um fruto que parece uma pera, né? Tem um formato de pera, o tamanho e o formato de uma pera. É um fruto grande, suculento, né? Muito cheiroso, também atrativo para mamíferos, também comestível para nós e que pouca gente conhece.
né? Então a gente tem muito o que conhecer do Cerrado. E dentre essas espécies todas, né, que é uma infinidade, né, você poderia expor assim os ameaças de riscos de extinção, né, tendo em vista que o Cerrado é um hotspot, né, então sofre pressões frequentes, né, da conservação do ecossistema, da biodiversidade. Sim, é, tem um projeto que chama o CN Cerflora, né, que ele tem esse papel, ele está fazendo esse projeto de documentação, né, de listagem das espécies ameaçadas, né, em risco de extinção na flora do Brasil. É uma lista grande, né? Eu não vou lembrar detalhes dela agora, mas fica aí de referência para quem quiser pesquisar mais. O site do CNC Flora, eles têm essa listagem das espécies ameaçadas de extinção. Mas eu posso responder isso de uma forma bem geral, quando a gente fala de espécies ameaçadas de extinção no Cerrado. A verdade é que o Cerrado está ameaçado, né? O Cerrado está ameaçado de extinção, né? É um hotspot. E então, a gente pode pegar também algumas espécies mais sensíveis, né? Se a gente for, então, escolher quais dessas espécies de frutos estariam mais em risco de desaparecer do que outras, eu posso destacar os frutos que são atrativos para grandes mamíferos, né? Frutos grandes, com sementes grandes, que dependem de grandes mamíferos para a dispersão das suas sementes, né? Frutos aí, então, como a própria lobeira, o araticum, o piqui, né? Esses frutos, eles dependem de grandes animais para dispersarem as suas sementes. Se não houverem mais grandes animais, como o lobo-guará, né, a anta, a ema, que são os animais mais prejudicados, então, pelo desmatamento, tá certo? Os animais de grande porte são os que mais sofrem com a perda de habitat, com a destruição de habitat, porque eles precisam de grandes áreas para sobreviver. Então, os frutos que dependem desses grandes animais, eles estariam mais em risco, né? Justamente por essa perda de habitat e essas relações ecológicas, então, elas estariam comprometidas, tá legal? Então, colocaria esses frutos aí como o piqui e o araticum como espécies de frutos que estariam mais ameaçadas. E daí entra uma reflexão, né? E aí, se não tiver mais lobo-guará no cerrado, mais ema, mais cateto, mais anta, que vai realizar então a dispersão dessa semente, né, desses frutos, quem seriam então os grandes mamíferos que fariam a dispersão dessas sementes, contribuindo então para a reprodução dessas plantas? Você tem uma ideia de quem que seria? Eu não faço ideia, gostaria de saber, né? Estou Ele super está aqui na curiosa. sua frente, né? Ele está aqui na sua frente. Nós. Somos nós, os grandes primatas Homo sapiens, né? Com essas grandes mãos que fariam, então, o trabalho de dispersão, de propagação dessas espécies para que elas não entrem em extinção. Aí que entra justamente a questão do consumo consciente, né? Da gente também ter uma relação de pertencimento, né? Com o bioma, né? Entender que o Sudeste, o Nordeste, enfim, tá todo mundo interligado, né? O que a gente consome aqui pode afetar lá e assim por diante. E uma coisa assim que eu gostaria de saber da sua parte também quais são os principais tipos de pressão, né? Porque você tem várias, a gente fala que nós estamos no antropoceno, né? Que é Uhum, justamente, né, desde a era industrial sim. que vem essa pressão humana, né? Uhum. Sim, esse antropoceno, né, aí é justamente uma era geológica proposta aí na ciência atual, né, tem muitos pesquisadores que já estão defendendo essa nova era geológica, que é o antropoceno, que é justamente marcado pela forte presença e pressão humana sobre os ecossistemas, né, e que então as mudanças climáticas, as mudanças que estão ocorrendo no planeta, seriam em decorrência então de atividades humanas. Quando a gente fala do bioma cerrado, né, a gente tem que lembrar então aí da nossa legislação ou de como funciona o mercado brasileiro, né, a questão do agronegócio, porque o bioma cerrado
né, do ponto de vista internacional, ele é visto como o celeiro do mundo. Então, o Cerrado é a grande área do mundo, né, para a produção de grãos, né, de soja, de milho, de cana, de sorgo, também de cana, então de grandes monoculturas, né? O Cerrado é o celeiro do mundo. Quando a gente olha para a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, que também é conhecida como o Novo Código Florestal, essa Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ela estabelece que no bioma cerrado, né, as propriedades rurais precisam preservar, no mínimo, 20% da área, né? Ou seja, 80% você pode desmatar, né? Desmatar e colocar monocultura, fazer o que você quiser, definido por lei. E quando a gente compara com a floresta amazônica, por exemplo, já é o contrário. Na Amazônia, né, que já tem todo um holofote internacional de conservação, de proteção, né, porque é o pulmão do mundo. É claro, vamos proteger a floresta amazônica, sim. Né, na floresta amazônica, são 80% da propriedade rural tem que estar preservada por lei. Então, é o contrário do cerrado. Então, do ponto de vista legal, né, da legislação, a gente já vê que o cerrado não está protegido. Né? O que é 20% de cerrado? É muito pouco, né? É muito pouco. Quando a gente olha para um bioma, né, que é um dos mais ricos e antigos do planeta, né, o cerrado ele comporta então a savana mais rica e antiga do planeta, né, com centenas aí de espécies. Falar de 20% é muito pouco, né, dada a sua importância ecológica, a sua importância ambiental, a sua importância para o clima do país, né? O cerrado aí seria então também o berço das águas, né? A gente sempre escuta muito isso, né, nas pessoas, nos pesquisadores falando sobre o bioma cerrado, que é o berço das águas, né? 8 das 12 principais bacias hidrográficas do Brasil nascem no cerrado, então tem uma importância aí ambiental tremenda para o país. E de fato, 20% é muito pouco. Né? Quando a gente viaja, né, para qualquer lugar, né, como eu falei, eu viajo muito de carro, né, procurando áreas com vegetação nativa para poder registrar essas espécies. E cada vez eu tenho que ir mais longe, né? E cada vez que eu viajo, também dá um aperto no coração, né? Cada viagem que eu faço, eu ando milhares de quilômetros só de monocultura, né? Horas e horas de monocultura. E isso, para quem gosta de natureza, para quem ama o cerrado, é uma dor muito grande. Eu passo por aquelas paisagens aqui no Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo, de pura monocultura, e falo: caramba, cadê o cerrado que estava aqui? E quando a gente olha para o cerrado que ficou, né, as reservas legais, que são então protegidas por lei, as APPs, essas reservas legais, essas APPs, elas estão todas fragmentadas. São pequenos fragmentos, pequenas ilhas num mar de monocultura. Então a gente se pergunta, caramba, como que esse fragmento vai se manter? Qual é a função ecológica desse pequeno fragmento? Quais são as interações ecológicas que estão acontecendo ali? Será que tem bicho? Será que tem fauna fazendo dispersão de sementes, polinização, todos esses serviços ambientais? Né? Então é preocupante, né? É preocupante quando a gente olha para o bioma cerrado, que já teve então quase que então 80% do bioma cerrado já foi mexido de alguma forma pelo homem, e o que sobrou, né, está fragmentado, né? E como esses fragmentos eles vão se conectar? A gente precisa então restaurar, né? Tanto que você colocou uma pergunta aí para mim que a gente está na década da restauração, e é exatamente isso, né? A gente já chegou num limite que, se passar disso, a gente vai sofrer muito, né? Com perda de biodiversidade, com perda de funções ecológicas, com mudanças ambientais, com falta de água, que já tem acontecido, né? Aqui em Brasília a gente já tem passado por vários racionamentos, em São Paulo também. Então a coisa é séria, a coisa está aí, né? Tanto que a ONU então decretou a década da restauração, porque é isso que a gente tem que fazer, tem que restaurar, já chegou no limite. Justamente, né, de 2021 a 2030, né, a década da ONU sobre restauração de ecossistemas. E a gente vê assim que estamos muito atrasados, né? E o tempo urge, né? Porque o nosso tempo
humano e o tempo da Terra não são os É, mesmos, né? E para a vida, né? Para a existência de certas espécies pode ser o fim mesmo, né? Do próprio ser exatamente. humano também, né? Tendo em vista assim a fragilidade, a vulnerabilidade, né? De muitas populações. Sim, Mas ao mesmo tempo a gente vê que existem situações e iniciativas assim de combativas, né? E uma delas que a gente sabe que existe no Cerrado é a rede de sementes do Cerrado. sim. Como é que você vê esse tipo de iniciativa? E se você puder ilustrar com outras, né? Que são o meio copo cheio, né? Para tentar reverter um pouco esse quadro assim de pressão. Sim. As redes de sementes, né, elas têm um papel fundamental quando a gente fala então de restauração ecológica, de recuperação da vegetação nativa. Por quê? Né? Porque sementes, né, elas são um insumo então importante para fazer restauração, para fazer recomposição. Sem semente, né, cadê? Você não anda, né? Você precisa restaurar uma área, recuperar uma área, você então precisa de insumos, né? De sementes, de mão de obra, enfim, né? De maquinários. E as sementes, então, são um gargalo, né? E como a gente está falando, as espécies nativas, os fragmentos, eles estão cada vez mais escassos. Então, as redes de sementes, elas têm esse papel, então, fundamental de participar da cadeia da restauração, né? De fornecer, então, esses insumos para fazer restauração, né? Então, as redes de sementes, elas trabalham com áreas de coletas de sementes, com coletores de sementes, né? Elas envolvem, então, as comunidades locais, né? Por exemplo, aqui na Chapada dos Veadeiros, a gente tem aqui, né, que é uma das áreas mais preservadas que a gente ainda tem de cerrado contínuo, né? A área, a gente viaja aqui para a Chapada dos Veadeiros, a gente consegue ainda andar vários quilômetros dentro do cerrado, né? Poucos lugares no Brasil a gente ainda consegue fazer isso. E lá tem as associações de coletores de sementes, né? Que justamente são é, pessoas, comunidades locais envolvidas então com esse processo da restauração, né, e que vão então realizar a coleta dessas sementes, o beneficiamento, né, o armazenamento desses insumos para que elas possam então escoar para os processos de restauração. Então elas são fundamentais, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a rede de sementes do Cerrado, que tem a sede aqui em Brasília. No Mato Grosso também tem a rede de sementes do Xingu. Todas essas instituições, eles têm sites, né, que você já consegue entrar em contato com eles para obter sementes, né, e tem empresas como a Verde Novo Sementes, né, que são iniciativa privada também, para fornecer esses insumos, que quando a gente olha para a semente, uma das técnicas, uma das principais técnicas e estratégias que a gente tem hoje para restaurar ambientes degradados e que tem funcionado bem é justamente o plantio direto de sementes. Né? Para realizar essa estratégia, a gente precisa de uma grande quantidade, então, de sementes, mais do que se fosse para produzir mudas. Porém, a semeadura direta ela tem se mostrado muito mais barata, né, e econômica do que o plantio de mudas, que é muito caro. Né? Você produzir mudas, você tem que manter um viveiro, você tem que regar, você vai ter que deixar aquelas mudas ali durante um tempo até elas crescerem e para poder transplantar no campo. Depois no campo você tem que, né, fazer todo esse controle de plantas competidoras, de cuidar da muda, da planta até ela se estabelecer. Então é muito caro. Já então a restauração pelo plantio direto de sementes, a semeadura direta, ela tem se mostrado mais eficaz. Então é fundamental, né, o papel das redes de sementes para fornecer então sementes em grandes quantidades para poder fazer restauração. E Marcelo, quando a gente fala da semente crioula, né? Eu gostaria que você também falasse a respeito, né, da importância, né, das sementes crioulas. Sim. As sementes crioulas já pega mais o lado da produção, né? Da produção, por exemplo, milhos, né? Sementes de milho crioula, né? Sementes aí para a produção de alimentos, que são sementes
com uma origem genética, ainda não são organismos geneticamente modificados, ainda são os organismos originais, né, que guardam a genética original daquela planta que a originou. E então a gente está falando de variedade genética, né? Quando a gente fala em sementes crioulas, é justamente para preservar essa variedade genética dos alimentos, né? Sementes crioulas estão envolvidas então com produção de alimentos, porque realmente há uma grande indústria aí muito poderosa, né, de produção de insumos, de sementes geneticamente modificadas, uma semente que vai gerar então uma planta que só aceita determinado tipo de adubo, né, que só aceita determinado tipo de agrotóxico, né, que as pessoas chamam então de defensivos agrícolas, mas são agrotóxicos. E está tudo amarrado, né? Tem todo um comércio, uma cadeia aí envolvida por trás então do agronegócio em grande escala, né? Desde a semente, o adubo, os fertilizantes, né? Os agrotóxicos que serão utilizados para manter essa cultura. E as sementes crioulas, elas justamente elas vêm em contrapartida a isso, né? Elas são a resistência, né? São sementes de plantas, então, que não precisam desses defensivos agrícolas todos, né? São sementes, são plantas mais resistentes, plantas que conseguem serem plantadas em sistemas, por exemplo, sistemas agroecológicos, sistemas agroflorestais. As fotos que você fez nesse trabalho são muito ilustrativas, né? E essa que agora a gente está, né, vendo, Hum. eu gostaria que, não sei se você se lembra do momento, da circunstância, né? Porque são registros que às vezes são difíceis, né? Demoram horas para se fazer, ou dias, né? Nesse caso, por exemplo, do sair amarela, né? Você pode contar, você lembra a história? Sim, é interessante isso, porque o fotógrafo ele cria relação com o objeto fotografado. Então, todas as minhas fotos eu sei exatamente onde que eu tirei, onde é que eu fotografei, né? Essa foto, por exemplo, foi lá em Cristalina, na RPPN Linda Serra dos Topázios, que é uma região belíssima, né? Bem, bastante conservada. E, e é isso, é aquilo que eu falei, né? Às vezes eu passo o dia inteiro andando, isso aí já foi no final de tarde, né? Já estava acabando o dia, já estava concluindo ali o meu trabalho. E aí no final de tarde, no último raio de sol do dia, então eu consegui pegar a saíra na posição, com o fundo desfocado, com o frutinho no bico. Então são momentos marcantes, né? E esses momentos eles são muito fugazes, né? São momentos passageiros, né? Esse momento foi apenas um clique e depois pronto, o passarinho voou. Então se você não pega esse momento, né, que é muito fugaz, é passageiro, você perde. Então por isso que eu comemoro, eu fico feliz quando eu consigo registrar aí uma foto dessa, um momento como esse, né? Porque realmente é uma coisa, né, que é um estalo assim, é muito rápido. E nessa daqui do Guaracava? Isso, a guaracava, né, que é uma espécie aí de Elênia, né, um gêneros bastante grandes de aves que tem no Brasil. Essa foto foi no Jardim Botânico de Brasília, na beira de uma mata de galeria, né, tá com o fruto do murici, né, um murici pequeno, que é a espécie Bersonima intermédia, também, né, eu estava ali, né, vi que ela estava ali comendo um frutinho e consegui dar esse clique com ela olhando, fazendo pose para a câmera, né, é muito legal isso aí. E temos essa aqui, né, que é tão expressivo, né, o olhar, né? Essa aí ele estava comendo uma espécie de chomélia, que é uma rubiácea, uma planta da família rubiácea, que dá um frutinho que tem cheiro e odor de mentol. Sabe aquele cheiro de Vick, mentol? Esse frutinho tem aquele cheiro. E essa foto foi aqui em Brasília, justamente na fazenda experimental da Embrapa, né? A fazenda que é parceira aqui da Embrapa nos experimentos de restauração ecológica. Então essa foto aí foi na borda, né, na mata, que estava margeando a borda dos experimentos ali de recuperação de áreas degradadas, né. Inclusive nessa área eu fiz esse outro livro aqui, que é o Aves do Cerrado, espécies visitantes em uma área em recuperação no Distrito Federal, que foi justamente nessa área, nessa fazenda parceira da Embrapa, em que eu registrei então quais espécies de aves que estavam visitando
as plantas, as espécies frutíferas que foram plantadas na área experimental, né, para ver se os passarinhos estavam indo lá, né, comer semente e então e fazendo esse serviço, né, de dispersores de semente. Né, esse livro aqui ele é gratuito, ele está disponível para baixar, eu tenho um PDF dele no ResearchGate, no meu ResearchGate online, e é um guiazinho de campo, de identificação de aves, não, para cada também tem aí todos os passarinhos, né, que eu registrei lá nessa área em recuperação ali na fazenda experimental da Embrapa, fazenda Entre Rios, aqui no Distrito Federal, né, um guia de campo também, um guia de identificação das espécies. Muito interessante, né? Você tem uma produção muito grande, né? Assim, eu acredito assim que você não para, né, nem um pouco, né, nesse teu trabalho, né? É uma coisa contínua. Ou eu estou errada? É uma coisa contínua, porque é isso, é muito rico o cerrado, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que conhece muito pouco e mais você quer estudar. Então é isso, é a vida inteira aprendendo. E a arara canindé, né? Que as araras, né, de uma maneira geral, né, são muito expressivas, né, também na região do Cerrado, né? Essa arara em particular, onde é que ela foi flagrada, né? Essa foto também foi aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, numa área aqui que é conhecida como Morro da Pedreira, né, uma área que ocorre em matas secas, matas, florestas estacionais. E essa arara também foi um momento também especial, né, que eu peguei ela logo no início da manhã, então com aquele sol da manhã também batendo ali perpendicular, né, com aquela luz, é uma das melhores luzes que a gente tem para fotografar. E essa foto estava inclusive dentro do carro, né? Eu estava no carro, né, indo para essa floresta que eu falei para vocês, essa mata estacional, e me deparei então com um bando de araras, né? Tinha mais de uma arara aí comendo o fruto da faveira, né? A faveira, que é a espécie de Morphandra mollis, né? Que é uma planta inclusive bastante usada como medicinal, né? Tem diversos estudos sobre essa planta. Então eu vi ali um bando de araras, né, comendo esse fruto. E aí eu parei o carro, né, desliguei, fiquei ali quietinho e fiquei observando as araras comendo o fruto da faveira. E vai então que uma arara, né, ela pula de um galho para o outro. Então, né, nesse movimento que ela pulou de um galho para o outro, ela abriu as asas, né? Então deu essa foto maravilhosa aí dela com os frutos, com as asas abertas, né? Então é muito legal também quando a gente consegue fazer isso aí. Esse tipo de foto me alegra bastante. E dentre as frutas, né, os frutos, a gente vê que tem uma imensidão, né, são 3.000 fotos, né, em todos os seus trabalhos, né, e a gente está vendo algumas que você nos cedeu, né, para poder fazer essa entrevista. O Indaiá, por exemplo, ele lembra, não sei se eu estou enganada, mas ele lembra um pouco o babaçu, né, também, né, que a gente tem também em outras regiões. O que você pode falar do Indaiá, por exemplo? Sim, o Indaiá, né, que é justamente é o gênero Atalea, tem um gênero muito grande de palmeiras, né, e que aí vai ter o Indaiá, Babaçu, Bacuri, né, tem uma série de espécies, né, tem um livro aqui do pesquisador Harry Lorenzi, né, do Lorenzi, que é um dos pesquisadores aí mais conhecidos também no Brasil, só de palmeiras, e tem diversas espécies aí desse gênero Atalea. É esse gênero, né, o babaçu, que é o gênero do babaçu, que é uma planta bastante conhecida também, bastante utilizada pelo seu poder calorífico, né, serve para um monte de coisa, né, desde da produção de alimentos, de óleos, né, óleos culinários, óleos para indústria farmacêutica, de cosméticos, o fruto seco serve para fazer carvão, né, então ele serve para um monte de coisa, né, esse gênero Atalea aí, o babaçu, o indaiá. E são frutos também muito apreciados justamente pelas araras, também pelas araras, pelos psitacídeos, que são um dos poucos animais que conseguem então comer, né, quebrar o fruto do babaçu, da indaiá, né, porque isso é um coco muito duro, né, muito duro, ele é realmente muito lenhoso, né, para você conseguir extrair a castanha dele, a semente,
tem que ter a manha, né? Você tem que saber ali bater o facão certinho, né? Senão você acaba quebrando a ferramenta, né? Eu mesmo já quebrei uma marreta tentando quebrar o babaçu. Quebrou a marreta, mas não quebrou o babaçu. Então você tem que saber, né? Tem que ter a técnica para extrair essa semente, né? Tanto que tem o trabalho das quebradeiras de coco, né? Que tem todo esse histórico aí de quebrar os frutos do babaçu. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer agricultoras familiares que trabalham com babaçu, né, na região da Amazônia Mato-Grossense. É bem interessante, assim, né, enfim, o valor agregado, né, que essas comunidades também geram, né, com a bioeconomia, né, que a gente tem falado tanto, né, acaba Exatamente. surgindo. Aliás, né, um assunto que eu gostaria, se você que se sentir à vontade a falar, como é que você vê todos esses frutos, né, que tem tanto aspectos, alguns fitoterápicos, outros em termos assim de alimentação, valor agregado, e a bioeconomia. O que você poderia falar a respeito disso? Sim. Quando a gente olha para o bioma cerrado, eu costumo definir também nas palestras que eu dou que o cerrado ele é um grande jardim, pomar e farmácia, né? Porque de fato são milhares de espécies que apresentam potencial econômico. Quando a gente olha para frutos, por exemplo, né, frutos do cerrado que são comestíveis, os frutos atrativos para Homo sapiens, daquelas 4.000 espécies que eu falei de frutos do cerrado que são atrativas para aves ou para animais, dessas 4.000 espécies, cerca de 1.000 espécies possuem potencial para alimentação humana, ou seja, eles são comestíveis para nós, eles têm polpa palatável para nós, a gente pode pegar e comer, né? Então, 1.000 espécies, né? É um potencial muito grande. E foi justamente, né, com base nesse potencial que eu lancei esse outro livro aqui, né, em 2020, que é o Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para o Homo sapiens. Então, que eu peguei então as 100 espécies mais comuns, né, de frutos comestíveis e organizei essas espécies de acordo com o seu mês de maturação. Então, sempre que você abrir a página desse livro aqui, os frutos, esses 100 frutos, eles vão estar organizados por mês, né? A gente olha aqui como um catálogo, né? Por exemplo, o que tem maduro, quais frutos do cerrado que estão maduros em outubro, quais frutos do cerrado que estão maduros em novembro, em dezembro, e assim por diante. Então, realmente é um catálogo, né? Um guia de coleta para os frutos comestíveis do cerrado, tá certo? Agora eu Esse, fiquei curiosa, hein? Só uma perguntinha. sim, A gente conhece, talvez assim, pela própria ignorância, né, de desconhecer todas essas espécies, né? Mas a gente conhece mais o pequi, né? Que a gente aqui sim. no Sudeste, por exemplo, né, tem muitos locais aqui, né, na região de São Paulo, que tem pequi também. Qual é o tempo dele, do pequi? Sim, a produção das frutas do cerrado, elas variam regionalmente, né? Variam regionalmente. Tem uma certa flexibilidade, justamente dependendo da altitude, né? Da latitude onde essa planta está ocorrendo. Mas geralmente, né? Então, na maioria dos casos, o pequi ele amadurece agora no final da estação chuvosa. Né? Ele tem pequi maduro agora do cerrado. Ele já começa a amadurecer ali em dezembro e estende até meados de fevereiro. Até fevereiro você ainda encontra pequi maduro, mas já começa lá em pouquinho, novembro, dezembro, já começa e até fevereiro, até o final da estação chuvosa, ele ainda permanece produtivo. E Marcelo, eu vi essa xixá do cerrado, né, que tem uma imagem belíssima. Ela é comestível também pelo Homo sapiens? Por nós? Sim, é sim. Tá nesse livro aqui, o xixá está contemplado na seleção das 100 espécies aí principais. O xixá, ele é um fruto seco, né, que não tem polpa carnosa, suculenta, mas a castanha dele, né, as sementes, elas são comestíveis, né, e inclusive muito saborosas. Né, são sementes que a gente come depois de cozida ou torrada. Eu particularmente gosto mais dela torrada, ela fica parecendo um amendoim torrado, né, então ela é muito saborosa. Pode comer também. Questão também bem interessante é que você, para poder
fazer suas pesquisas, né? Então você está vendendo os livros, mas não é o, vamos dizer assim, uma fã comercial, e sim para como cientista, né? Pelo que eu entendi. Sim, Então foi uma maneira que você encontrou, né, de financiar seu trabalho, é, seu trabalho de campo, né? exatamente, exatamente. É um trabalho que eu faço por paixão mesmo, por amor, e que eu pretendo continuar trabalhando com isso ainda por muito tempo, né? Eu ainda quero conhecer, tem muitas espécies ainda que eu não conheço, que eu ainda quero pesquisar mais, saber mais e quero produzir mais livros. Então é justamente, eu vendo livro para poder bancar a minha pesquisa, para poder viajar, comprar equipamento de campo, né, bancar a impressão, a editoração desses materiais. Então é um projeto que ele se autossustenta, né? Por isso que eles são comercializados. E com relação assim a próximos passos, né? Como você já deu até a introdução, né? Que você quer fazer mais coisas ainda e pretende fazer. Como é que você vê pós-pandemia, ou melhor, ainda estamos na pandemia, né? A gente não sabe Sim. exatamente quando ela vai terminar. O que que você pretende assim nesse vislumbre desse cenário aí que a gente tem hoje? Uhum. A pandemia, ela, assim, para mim, né, o que que me atrapalhou nesse meu projeto em si, foram a questão das viagens, né, que realmente, né, prejudicou as viagens, né, muitos lugares, então, fecharam as portas durante muito tempo, né. Eu, por exemplo, no começo de 2020, eu estava com uma viagem marcada para o Jalapão, né, uma expedição marcada para o Jalapão, para Terra Ronca também, ia passar por Terra Ronca, ia subir até o Jalapão, e essa expedição, então, tive que adiar, né? Tive que adiar por conta da pandemia, que chegou ali, olha, não dá, vamos parar. Né? Mas agora já está voltando, né? Então a própria Chapada dos Veadeiros, né? Que é um lugar que eu pesquiso bastante também, ela ficou fechada também durante muito tempo, mas já está reabrindo, né? Várias pousadas, hotéis fazenda, né? Os parques já estão abrindo. Aqui Perinópolis também, que é uma região com bastante cerrado preservado, né? A Serra dos Pirineus também ficou fechada há muito tempo durante a pandemia, agora também já está reabrindo, então eu vejo com bons olhos, né? Agora, né, a pandemia não acabou ainda, mas as coisas já estão começando a funcionar, né? Eu já consigo viajar, né? Nesse último final de semana do ano mesmo, eu já consegui fazer uma grande viagem aí, então as coisas estão acontecendo, né? O trabalho não está parado, não. É importante a gente entender, né, por que de um trabalho como esse, né? Poxa, por que que eu estou dedicando a minha vida aqui tanto tempo a fazer um trabalho como esse? Então a gente tem alguns princípios, né? Para mim, realmente, a maior ameaça ao bioma cerrado é o seu desconhecimento, né? Ou seja, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, esse tem sido o meu grande motivador, né? O que que me faz, então, fazer essas expedições, passar perrengue de viagem, né? Dedicar horas aqui do meu dia, anos da minha vida para fazer esses materiais, é justamente isso, né? Que a gente precisa conhecer. A gente precisa de ferramentas, de livros, de sites, de informações que proporcionem, então, às pessoas, à população brasileira, para que ela conheça o Cerrado, né? Vamos conhecer o Cerrado, vamos conhecer, vamos valorizar, porque realmente, para mim é isso, a grande ameaça ao bioma Cerrado é o seu desconhecimento, né? E de fato as pessoas não conhecem o Cerrado, né? Eu dou muita palestra aqui em Brasília, em universidades, eu dou cursos, e quando a gente conversa com as pessoas, né, quando a gente fala dos frutos, a gente mostra as espécies, os passarinhos, as pessoas ficam assim: hã? O quê? Nossa, nunca vi, não sabia que tinha essa diversidade toda no Cerrado, nem sabia que existia, né? Esses são os comentários mais comuns que eu escuto. E ainda mais aqui em Brasília, né, que é 100% cerrado, que tem quase 50% do Distrito Federal, ele está conservado, tem cerrado, tem um parque nacional, tem o Jardim Botânico, tem uma floresta nacional, tem a reserva do IBGE, reserva da Aeronáutica, enfim, tem muita área de cerrado aqui ainda. E mesmo assim a população urbana, né, não conhece o quintal de casa. Então é impressionante, a gente fala, por quê? Por que que nós, né, seres humanos, homo sapiens, a sociedade brasileira, por que que nós estamos tão afastados dos ambientes naturais, das espécies nativas? Por que que isso não faz parte do nosso cotidiano, da nossa história? A gente então precisa resgatar, né, um resgate
né? Como eu falei lá no começo, a gente precisa aprender com as comunidades tradicionais, como que eles vivem, qual é a relação que eles criam com as diferentes espécies, com seres vivos, e aprender isso com eles, né? Resgatar, realmente trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que aí sim a gente vai passar a valorizar. Bom, gratidão, né, por sua participação aqui no Vozes dos Biomas. Espero ter a oportunidade de falar com você de outros trabalhos, né, que você esteja fazendo, né? E aliás, a gente só pegou um pouquinho, né? E o De trabalho não para não, aqui tem muita muitos coisa. detalhes, muitas informações, mas eu acho que foram muito ricas, né? Eu mesma, na Que hora bom, pesquisa, né, também, quando você mandou, né, as imagens e tudo, eu aprendi muita coisa, né, nesse inteirinho, né, que e pretendo bom, aprender mais, né. Então, gratidão, muito que obrigada, viu, bom. Mar Obrigado também pela oportunidade. Fico à disposição aí quando precisar.